Fala galera, tudo bem? Você que é novo aqui no canal, chegou aqui de paraquedas, eu sou o Bruno, esse é o canal Esporte em 20 e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante no futebol e que está movimentando aí as notícias nos últimos dias, que é: ainda existe ídolo no futebol? Então, vamos ver a vinheta aí e a gente começa sobre o assunto. Então, vamos falar hoje se ainda existe ídolo, principalmente no futebol brasileiro hoje em dia, né? É, E aí, para descobrir qual era a definição de ídolo, o que é um ídolo, o que faz um ídolo, eu pedi ajuda ao Gemini e ele me disse que ídolo é a união entre excelência técnica e conexão emocional. Em poucas palavras, é o craque que transcende o campo para se tornar o símbolo e a alma de uma torcida. E aí ele identifica alguns 4 pilares dessa criação do ídolo, né? Desempenho e protagonismo, é o cara que resolve em campo. Identificação e lealdade, é aquele cara que passou um bom tempo no time, conquistou grandes coisas, se entregou em campo, vira um torcedor dentro de campo e principalmente tem lealdade com o clube. E a gente vai falar sobre isso hoje. Representatividade cultural é aquele ídolo que representa uma comunidade. Pelé, Maradona, Eusébio, cara, o próprio Cristiano Ronaldo, Messi, são caras que representam algo mais do que um clube, né? Eles representam um povo inteiro. E o fator mágico, que é o irracional, é o ídolo que é aquele seu ídolo de infância, é aquele cara que é o herói de um título importante, é o cara que de repente não é um cracaço de bola, não é uma excelência técnica, mas ele entrega raça, ele entrega representatividade, tal, ele é esse torcedor dentro de campo. São os 4 pilares da criação de um ídolo. E por que falar sobre isso agora? Na minha opinião, teve 3 casos, 4 casos no caso, muito emblemáticos no futebol brasileiro nesse início do ano. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas, e o primeiro caso que eu vou falar diz respeito ao Botafogo, né? O caso Marlon Freitas e o caso Savarino. 2 jogadores que eram considerados ídolos da torcida. Eu acho que o Marlon Freitas ainda mais, porque ele chegou a ser foto de bandeirão da torcida do Botafogo. 2 grandes ídolos do maior título da história do clube, que foi a Libertadores. E de repente, o Marlon Freitas chegou a dar entrevista dizendo que o Botafogo era a vida dele, que era a família dele, que a torcida abraçou ele no momento mais difícil e tal. E de repente chega no início do ano e o Marlon Freitas simplesmente pede para sair, pede para rescindir o contrato, para ir para outro clube, para ir para o Palmeiras, um clube aqui do Brasil. O Savarino, né, jogador do Botafogo, eu acho que o Savarino tem até uma dose menor do que foi o Marlon Freitas, porque o Savarino meio que ele disse que queria ficar, mas a diretoria insistiu em vender e ele acabou indo para o Fluminense, né? Mas o Marlon Freitas, de quem que é a culpa do Marlon Freitas? Marlon Freitas era o ídolo, estava num bandeirão da torcida, né, que tem grandes ídolos do Botafogo, ao lado de Garrincha, ao lado de Túlio Maravilha, e de repente ele pede para sair para jogar no Palmeiras porque ele quer ganhar títulos. E se contar que o Botafogo teve um jogador, por exemplo, como o Jefferson, que foi cobiçado por clubes europeus, que viveu momentos mais difíceis do Botafogo e não quis sair do time, será que esse cara ainda é ídolo? Tem o caso do Gerson também, do Flamengo, que é um ídolo dos principais títulos recentes do Flamengo, jogador importantíssimo, o Coringa, identificação com a torcida e tal. E de repente ele bate o pé, fala que quer ser vendido para a Europa, é vendido para o Zenit da Rússia, vai para lá, fica 2, 3 meses e volta para jogar no Cruzeiro, né? Outro caso, o Arias do Fluminense.
outro ídolo de Libertadores, título mais importante, deu entrevista dizendo que não jogaria em clube nenhum no Brasil que não fosse o Fluminense. Se voltasse para o Brasil, voltaria para o Fluminense. Pediu para ser liberado por um valor menor, porque tinha o sonho de jogar uma Premier League, e esse sonho durou 6 meses, e ele está de volta ao Brasil e vai jogar no Palmeiras. Né? E aí a torcida começa a criar aquele caso de Judas, de tal, de traidor, de traíra. E o caso mais recente, que foi o de ontem, né, a questão do Felipe Coutinho, que chegou ao Vasco com status de ídolo, né, apesar de ter saído muito novo do Vasco, chegou com status de ídolo, era o cara, teve apresentação assim apoteótica em São Januário, a torcida foi para receber, ganhou música e tal. De repente ele não desenvolveu o que se estava esperando dele dentro de campo, né, na questão de ser o líder técnico da equipe. Ele não conseguiu responder isso em campo, o futebol dele não apareceu, o, o, o jogador simplesmente ontem, prestes de fechar a janela de transferência. Na verdade, tudo isso começou no jogo contra o Volta Redonda, né? Que o jogador sai na metade do primeiro tempo, é substituído, não volta para o gramado, não volta do intervalo. Ainda tem muita especulação sobre o que aconteceu no vestiário, mas ele não volta para o gramado. E de repente o time tá numa disputa de pênalti importante. Aquele momento que o ídolo aparece e chega lá, e o líder, né, no caso, chega lá e conversa com os jogadores e ajuda e dá força, dá apoio moral, e ele não apareceu. E aí ontem sai a notícia de que ele pediu para rescindir o contrato do Vasco às vésperas de fechar uma janela de transferência, né? Um planejamento que era feito contando com ele, e de repente ele pede para rescindir o contrato, e provavelmente é o que vai acontecer, e simplesmente porque ele não aceita ficar no banco. E volto a dizer, clube esse que já teve Romário no banco, que já teve Edmundo no banco, recentes, a gente já teve o Nenê no banco de reservas, o próprio Verratti, artilheiro do Brasil, no banco de reservas, e o Felipe Coutinho não aceitou esse chegar a esse ponto de ser banco do Vasco da Gama. Então a pergunta que eu fiz no início do vídeo e faço de novo é: ainda existe ídolo no futebol? Eu, como vascaíno, ídolo do Vasco, para mim o último grande ídolo que eu vi vestindo a camisa do Vasco foi o Juninho Pernambucano, para mim, que foi um jogador que veio da Europa para receber um salário mínimo na altura para jogar no Vasco. O contrato dele era só um salário mínimo, porque ele só queria ajudar. Chegou num momento muito importante, jogou enquanto podia, ajudou muito tecnicamente, e até nessa questão da liderança dele em campo. Ídolos meu de infância, eu tenho o Edmundo, tenho o Romário, tal. Ídolo no futebol hoje, né? Para mim um grande ídolo no futebol é o Cristiano Ronaldo, entendo, tem o Messi também. Então, assim, mas do clube, ídolo de clube, aquele cara que tem identificação com a torcida, que não vai sair por qualquer clube, eu acho que infelizmente esse tipo de ídolo que a gente conheceu nos anos 90, início dos anos 2000, eu acho que esse ídolo não existe mais. Né? Infelizmente, eu acho que não existe mais. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Quem que é o grande ídolo do clube de vocês? Se ainda existe um grande ídolo hoje, ou se esse ídolo é do passado, manda aí embaixo, comenta aí no vídeo para eu saber a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, porque vai ter pelo menos um vídeo toda semana aqui no canal, e compartilha com seus amigos e pergunta para eles: e aí? Existe ídolo no esporte? Ainda existe ídolo no futebol, no clube de vocês? Me diz aí que eu quero saber. Vamos falar de futebol? Um abraço, tamo junto.